Olá, boa noite a todos, ou bom dia, né? Depende do horário que vocês vão assistir essa aula. Eu sou Camila Nascimento, eu sou bióloga, né? Atualmente estudante do curso de formação de professores do Cefet, e sou estagiária da professora Maíra. E na aula de hoje eu vou falar sobre o assunto do PET da semana 4 da disciplina de biologia do segundo ano. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre um breve resumo sobre os reinos dos seres vivos. Os seres vivos eles são divididos em 5 reinos: o reino animal, o reino, como aí está representado pela borboleta, né? Basicamente, como o nome já fala, é o reino dos animais, constituído pelos animais. O reino vegetal, que basicamente é constituído pelas plantas. O reino fungi, que é os fungos, né? Cogumelos e o mofo que dá no pão e tudo, faz parte do reino fungi. O reino monera, que é o reino das bactérias, e cianobactérias também. E o reino protista, que é o reino dos protozoários. Bom, pensando no assunto do PET e pensando em doenças parasitárias, a grande maioria das doenças vão ser causadas pelos indivíduos do reino monera e do reino protista, além dos vírus. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho mais no reino monera e no reino protista. O reino monera ele é constituído por bactérias, que são organismos que têm apenas uma célula procariótica. As bactérias elas são encontradas em vários ambientes, incluindo no nosso corpo, vivendo na nossa pele ou nos órgãos internos, e principalmente nas mucosas gastrointestinal, respiratória, urinária e genital. Há espécies de bactérias que vão parasitar o ser humano, e essas espécies elas provocam doenças. Então, elas são chamadas de bactérias patogênicas, onde o corpo do hospedeiro vai sofrer vários efeitos prejudiciais com o parasitismo dessas bactérias, né? Com o ciclo de vida dessas bactérias no nosso corpo. No geral, as bactérias elas têm diferentes formatos, né, de célula, a célula bacteriana. Bom, os principais, quando a célula ela é esférica, a gente chama de coco. Quando ela é alongada, a gente chama de bacilo. Quando a bactéria parece uma vírgula, a gente fala que é um vibrião. E quando parece uma mola, a gente chama de espirilo ou espiroqueta. São indivíduos diferentes. Os antibióticos eles são importantes no tratamento das doenças bacterianas e eles podem agir de forma bactericida, matando a bactéria, ou bacteriostática, que vai impedir o crescimento e a reprodução, porque atua na parede celular desses indivíduos. Bom, vamos lá. O reino protista, ele é constituído por protozoários, que são organismos com uma única célula eucariótica. Eles são abundantes nos ambientes aquáticos em solo úmido, e algumas espécies vivem como parasitas que vão causar doenças graves, que são as protozooses. Só um minutinho. Geralmente, a contaminação pelo protozoário, ela vai depender de um vetor, né, um animal que vai transmitir esse protozoário, ou através da ingestão direta de água e alimentos contaminados com os protozoários. O combate de muitas doenças está relacionado com o fornecimento de água potável e saneamento básico para a população, além do controle dos vetores que possivelmente podem transmitir esses protozoários. Mas vamos lá, né? Estou falando do reino monera e do reino protista, mas e os vírus? Né? Como os vírus entram nas doenças parasitárias? Bom,
O vírus, ele não tem uma estrutura celular e por isso ele não é classificado em nenhum dos 5 reinos dos seres vivos. Basicamente, eles são formados por uma cápsula de proteína, que chama capsídeo, onde fica o material genético do vírus, que pode ser um DNA ou RNA. E o vírus, quando eles estão no interior das células vivas, eles vão ter algumas propriedades do ser vivo que ele está parasitando. Fora da célula, eles não têm essas propriedades e eles vão permanecer inertes, né, como se eles estivessem parados, paralisados no ambiente. Então, dessa forma, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles precisam estar no interior da célula viva para apresentar propriedade de ser vivo. Quando ele está fora, ele não pode ser considerado basicamente como uma parte do ser vivo, né? Ele não tem propriedade para isso. Bom, os vírus, eles sofrem mutações genéticas de forma relativamente rápida e vai dar origem a linhagens mutantes, né, variantes, que vão resistir a anticorpos específicos que são produzidos pelo nosso organismo, né, o organismo do hospedeiro que esse vírus está parasitando. Então, aí vem um exemplo da gripe, né, que todo ano tem uma vacina diferente da gripe, porque o vírus muta, o vírus traz uma nova linhagem no seu organismo. E aí também temos o exemplo do coronavírus, né, atualmente, que com as suas mutações ele apresenta várias variantes. Então, os antibióticos, eles não fazem efeito contra vírus. Isso é algo muito importante que a gente precisa saber. O corpo ele vai ter as defesas naturais, né, que é os anticorpos, mas também vai ter vacina, que é muito importante contra vírus, soros e alguns medicamentos contra certos tipos de vírus, né, como por exemplo, AIDS e herpes. São doenças causadas por vírus que têm medicamentos para fazer o tratamento. A grande maioria vai ter vacina, né, vacina ou soro. Antibiótico não serve para vírus, vamos lembrar disso. Bom, vamos lá. Chegamos nas doenças parasitárias, né, que é o tema do nosso PET da semana 4. Mas o que é uma doença parasitária? É uma doença infecciosa causada por um parasito, num processo de parasitismo, que é uma associação entre seres de diferentes espécies, em que vai ter o benefício de apenas uma espécie. Então, o parasito, ele vai ter abrigo e alimento no hospedeiro, e apenas o parasito é que vai ter um benefício, né? Porque ele vai se alimentar e abrigar do corpo do hospedeiro, e esse hospedeiro vai sofrer efeitos desse parasitismo, dessa relação, né, de parasita e hospedeiro. Aí no nosso PET tem as principais doenças bacterianas humanas e vou apresentar, né, as principais doenças para vocês. Vamos começar pela coqueluche. É uma doença que é transmitida por saliva e secreções respiratórias, né? Ela é caracterizada por uma tosse forte e prolongada, seguida de febre, vômito e dor de cabeça. A coqueluche, ela tem uma tosse característica que parece um assobio, quando geralmente é mais frequente em criança, quando a criança tosse, ela faz um som de como se fosse um assobio bem agudo, sabe. E isso é característica dessa doença. Mas podemos ficar felizes, porque é uma doença que tem vacina. Então, a vacina ajuda a evitar, né, que ocorra a contaminação, mas caso aconteça a contaminação, a vacina é suficiente para causar sintomas leves, né, não vai causar a fatalidade ou sintomas mais graves. Bom, também temos a meningite meningocócica, que é também transmitida por secreção da boca e do nariz, e os sintomas são dor de cabeça forte,
febre alta e rigidez na nuca. Então, um dos testes que faz para saber se a pessoa está com meningite, é justamente ela tentar encostar o queixo no no peito. A pessoa que está com meningite, ela tem a rigidez na nuca, então ela não vai conseguir encostar. E a meningite, ela é basicamente a inflamação da meninge, que é uma membrana que reveste o nosso cérebro. Então essa meninge ela vai ficar inflamada por causa dessa infecção bacteriana, e o que vai ocasionar na dor de cabeça, na febre alta e na rigidez da nuca. Boa notícia também, ela tem vacina. Então, não precisa é uma boa notícia, né. Vamos lá. Também temos a tuberculose, também causada por bactéria, é transmitida por saliva e catarro. A tosse, ela pode ser seca ou ter bastante catarro, às vezes também até com um pouquinho de sangue. A pessoa com tuberculose, ela tem falta de apetite, apresenta muito cansaço e suor à noite. Boa notícia também, tem vacina, e é aquela vacina BCG, que a gente toma quando é pequeno, né, quando poucos anos de idade e aos 10, se não me engano. E é essa vacina que deixa aquelas 2 marquinhas no nosso braço. Temos também a pneumonia, que ela é da mesma forma transmitida por secreção da boca e do nariz, e é caracterizada por uma tosse com catarro ou pus, febre alta, calafrios e dificuldade para respirar. A dificuldade para respirar está relacionada porque com a presença de líquidos nos alvéolos pulmonares, né, o pulmão enche um pouquinho de líquido e isso faz com que tenha dificuldade para respirar e tenha essa tosse bastante purulenta, né, com catarro e pus. A boa notícia é que também tem vacina. A vacina da pneumonia, ela ainda é um pouco mais recente, então não sei dizer para você se ela vai estar disponível no SUS. Bom, vamos lá, chegamos na gonorreia. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível, né, é uma IST, que antigamente era chamada de DST, e ela atinge os órgãos genitais, garganta e olhos, principalmente. Os sintomas, basicamente, é coceira, ardência, corrimento e secreção com pus. Bom, gente, a gonorreia, ela é puramente, eh, transmitida sexualmente. Então a melhor forma de evitar, de não pegar a gonorreia mesmo, é usando camisinha, não tem outra forma. Então, aqui a gente tem nessas fotos as principais, eh, manifestações da doença, né. Essa foto na garganta, aqui temos o corrimento no órgão genital masculino, aqui nessa foto a gente tem o colo do útero completamente, né, tendo essa secreção aí, esse corrimento. Então, a melhor forma de evitar a gonorreia é usando camisinha em todas as relações sexuais. Vamos lá. Temos também o tétano, que o tétano ele é transmitido através de ferimentos profundos com objetos contaminados. A gente tem o conhecimento popular de que o tétano ele vai ser transmitido no caso quando você corta, né, ou tem um ferimento com algo enferrujado. E não necessariamente vai ser só assim. O tétano ele pode ser transmitido se você tiver um ferimento com qualquer objeto contaminado. Até mesmo uma faca de cozinha, se você cortar e ela estiver contaminada com a bactéria do tétano, você pode sim contrair o tétano. E ele é caracterizado, né, por intoxicação aguda, com enrijecimento muscular. Então, nessas fotos a gente vê, né, uma posição que o corpo adquire com a evolução da doença, e esse enrijecimento muscular, ele atinge todo o corpo.
e aí até mesmo pode causar uma dificuldade para respirar e tudo. A boa notícia é que tem vacina, né, no Sistema Único de Saúde, nosso SUS, temos a vacina de tétano. Aqui também temos a hanseníase, que ela é transmitida por secreções em contato com o nariz, pele e boca. A hanseníase, ela é uma doença que ela vai causar lesões e manchas na pele e vai perder a sensibilidade desse local. Então aqui na foto a gente até vê que tem o como se fosse um alfinete, né, sendo pressionado na pele. Quem tem hanseníase não vai sentir nada nessa tentativa, né, de sentir dor, não sente nada na lesão ou na mancha. Agora vamos falar da sífilis. Também é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível, que vai causar feridas nos órgãos genitais, manchas vermelhas na pele, lesões no sistema nervoso, entre outros sintomas. A única forma também de prevenir sífilis é usando camisinha em todas as relações sexuais. Aqui nas fotos a gente tem, né, a forma difusa dessa doença, aqui apresentando manchas vermelhas em todo o corpo do paciente. Também é muito comum manchas vermelhas na palma das mãos e nos pés. Aqui mais embaixo a gente tem as feridas, né, que acontecem no primeiro estágio da doença, nos órgãos genitais, que chama cancro duro, que é caracterizado por essas feridinhas, tá vendo? Aqui temos no órgão genital masculino, aqui no órgão genital feminino. Algumas pessoas desenvolvem algumas lesões na boca, né, na região da boca, da língua, e a melhor forma de evitar a sífilis é usando camisinha em todas as relações sexuais. Temos também o tracoma, que é causado pela mesma bactéria da clamídia, que é uma doença, que é uma infecção sexualmente transmissível. E o tracoma, ele basicamente ele vai ser transmitido por contato com secreções ou objetos contaminados pela bactéria. E os principais sintomas é irritação e coceira nos olhos, tem essa sensação de areia, né, sensação que tem algo no olho, na pálpebra, e ele também pode causar cegueira. Aí aqui nas fotos a gente vê que tem uma série de bolhas na pálpebra, que vai dar essa sensação de que tem alguma coisa no olho, e muitas vezes essa questão da pálpebra e toda a evolução da doença pode causar cegueira. Temos também a febre maculosa, que ela é causada por uma bactéria, né, a Rickettsia rickettsii, que é transmitida pela picada do carrapato estrela. Os principais sintomas da doença é febre alta, dor de cabeça e no corpo e manchas vermelhas. A bactéria, ela é transmitida pelo carrapato estrela, que vai picar outros seres vivos, né. Aqui na imagem a gente tem a capivara, que é o hospedeiro mais comum que a gente sabe, né, que o carrapato estrela vai picar a capivara, essa capivara vai ficar contaminada e qualquer outro carrapato que picar a capivara pode se contaminar. Aí digamos que o carrapato que é comum no cachorro picou a capivara, ele pode se contaminar, e aí quando, por exemplo, a gente vai lá na Lagoa da Pampulha, senta lá no gramado, e um desses carrapatos que estava numa capivara fica na gente, né, dá uma picada na gente e fica preso na nossa pele por um tempo. Se ele tiver contaminado, ele pode passar a doença pra gente, né, nós humanos. Então, não é só o carrapato estrela que vai contaminar, né, que vai transmitir a febre maculosa. Qualquer carrapato que entrar em contato com um animal contaminado também pode transmitir a doença para os humanos. E a febre maculosa, ela é grave, ela mata em até 60% dos casos. Bom, vamos falar um pouquinho da cólera. Eh, Ela é transmitida, a contaminação dela é através de fezes em água e alimentos, ou seja, é uma doença muito comum em lugares que não têm saneamento básico.
ela ocasiona forte diarreia, náuseas e vômitos e pode ocasionar uma desidratação forte, justamente por causa dessa diarreia e da sequência de vômitos, né? A diarreia do cólera, geralmente, ela é esbranquiçada, ela parece uma água de arroz, é uma característica dessa doença. A boa notícia é que tem vacina. Então, mas as medidas de saneamento básico evitariam também, né, associadas com a vacina. Temos aqui a leptospirose, que ela é transmitida através do contato da pele e de mucosas, né, do nosso corpo com água contaminada com urina de rato. Geralmente, né, a grande maioria é com urina de rato, mas pode ser com urina de qualquer outro animal que esteja contaminado com leptospirose. E os principais sintomas é febre, dores musculares, especialmente na panturrilha, né, na batata da perna, e dor de cabeça. Ela pode também causar problema nos rins e no fígado. Bom, vamos lá para as principais doenças humanas causadas por protozoários, que são chamadas de protozooses. Vamos dar o exemplo de algumas. Vamos começar pela amebíase. Ela é transmitida através de água e alimentos contaminados, com cistos eliminados nas fezes humanas. Então, a água tem que haver um indivíduo contaminado naquele ambiente e que as fezes dele entrem em contato com a água ou com algum alimento. Os principais sintomas é forte diarreia, ferida intestinal e enfraquecimento. E a contaminação vai ocorrer com a ingestão dos cistos, né? Que vai estar presente ou na água ou na contaminação dos alimentos. E aí, no intestino, essas amebas, elas vão se reproduzir, né? Se multiplicar no intestino e vão lesar os vasos sanguíneos, né? Vão provocar essas feridas no intestino. E aí, a partir disso, essa ameba, ela vai evoluir e vai liberar um cisto nas fezes. E aí, essa fezes, né, contaminada com o cisto, se ela tiver contato com a água ou algum alimento, esse ciclo de transmissão vai se manter. Temos aqui também a giardíase, que é basicamente muito parecida com a amebíase. A diferença vai ser principalmente no protozoário, né? Que são protozoários diferentes, mas a forma de contaminação de transmissão é praticamente a mesma, que é água e alimento contaminado, com o cisto que é eliminado nas fezes humanas. E os sintomas incluem cólicas abdominais e diarreia. Também da mesma forma, né? O humano infectado, ele vai liberar as fezes, essas fezes vão ter contato com a água ou com os alimentos, e aí uma outra pessoa que vai ingerir essa água ou esse alimento contaminado vai ter a transmissão, né, a infecção. Bom, temos também a leishmaniose tegumentar americana e a leishmaniose visceral. Vamos falar das duas ao mesmo tempo. A leishmaniose tegumentar, ela é causada pela picada do mosquito palha, ou birigui, né, que é o gênero Lutzomia. Esse mosquito também pica, também transmite, né, a leishmaniose visceral. A diferença entre elas é que na leishmaniose tegumentar, a ferida é na pele e na mucosa. Então, o mosquito contaminado com o protozoário, ele pica o ser humano, e aí esse protozoário ele vai reproduzir, né, no corpo e vai provocar essas feridas na pele e nas mucosas. Já na leishmaniose visceral, que também pode ser chamada de calazar, a picada do mosquito vai transmitir o protozoário, e aí o sintoma é febre de longa duração, aumento do fígado e do baço, perda de peso e fraqueza. Aqui a gente tem a foto de um cachorro que ele está contaminado com leishmaniose.
geralmente nos animais, né, nos cachorros, a principal forma da leishmaniose é a visceral. Já aqui temos uma foto de um humano, né, com a leishmaniose visceral. Dá para a gente perceber o aumento do fígado e do baço e uma grande perda de peso. Então, assim, a gente percebe que a pessoa está bem magra, mas aqui na região da barriga, né, dá para perceber o aumento do fígado e do baço. Bom, temos também a doença de Chagas, que ela é a contaminação dela, né, a transmissão é através das fezes do barbeiro Triatoma, do gênero Triatoma, que vai picar a pessoa e quando ocorre a picada, geralmente a gente coça, né? E aí o barbeiro ele tem o hábito de, ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele defeca, né? Ele faz cocô. Então, na hora que a gente coça o lugar da picada, as fezes dele contendo o protozoário acaba entrando no local da picada. E aí é assim que ocorre a transmissão da doença. A doença de Chagas, na fase aguda, ela é caracterizada por uma febre prolongada, dura mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e nas pernas. Na fase crônica, a maioria dos casos não vai ter sintoma, mas algumas pessoas elas podem apresentar problemas cardíacos, como a gente vê aqui na imagem, a diferença entre um coração normal e como ele vai aumentando de tamanho na evolução da doença de Chagas. Também, além dos problemas cardíacos, né, de insuficiência cardíaca, também vai ter problemas digestivos, como o megacólon e o megaesôfago. Aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, a perda de peso da pessoa, mas a região abdominal dela é extremamente aumentada, né, justamente porque tem a questão do megacólon e do megaesôfago. Na doença de Chagas, a gente também observa o sinal de Romanha, que é o sinal de inoculação, né? Que esse hematoma que dá no olho. Aqui a gente mostra no olho, né? Que é esse inchaço. Isso é um sintoma característico de quando houve a picada do barbeiro Triatoma, que é esse aqui embaixo. Bom, vamos lá. Voltamos para as ISTs. Né? Vamos falar sobre a tricomoníase, que ela pode ser transmitida por relação sexual ou objetos úmidos contaminados com a secreção de uma pessoa que tem tricomoníase. O principal sintoma dela é um corrimento amarelado e esverdeado com cheiro forte. Geralmente o cheiro é caracterizado como se fosse o cheiro de peixe. E tanto homem quanto mulher pode ter tricomoníase e apresentar dor e ardência ao urinar e coceira na região genital. Aqui nas imagens a gente tem a imagem de uma vulva, né, com o corrimento. Aqui nessa imagem mais abaixo é o colo do útero, com essa secreção que a tricomoníase causa. Aqui temos o órgão masculino, com o corrimento também. Então, assim, a tricomoníase ela atinge tanto homem quanto mulher. Então, para evitar isso, é usando camisinha. Bom, também temos a toxoplasmose, que é causada pela ingestão de cistos encontrados nas fezes dos gatos. Essa doença ela dá dor muscular, febre e dor de cabeça. Em casos mais graves, ela pode prejudicar os pulmões, os olhos, causando cegueira, e o coração, fígado e cérebro, quando o cisto chega nesses locais. Aqui nessa foto a gente tem um exame que chama fundo de olho, que, como o próprio nome diz, ele observa o fundo do olho. E aqui a gente tem uma mancha que é a lesão que causa a toxoplasmose no olho. Então, é uma doença que merece bastante cuidado, apesar de não ser muito comentada. Bom, temos também a malária, que é causada pela picada da fêmea do mosquito prego. No caso da malária, é sempre a fêmea. O macho não se alimenta de sangue. Essa doença ela causa febre alta, calafrio, anemia grave,
suor intenso, tremores, lesão no baço, fígado e medula óssea. A gravidade da doença ela vai variar de acordo com a espécie do protozoário, que é o plasmódio. Então, dependendo de qual espécie, vai ser uma doença mais grave ou uma doença mais leve. Bom, o ciclo de vida da malária em humanos. Depois de 30 minutos da entrada na circulação sanguínea, o plasmódio, na forma de esporozoito, ele vai chegar no fígado e vai se multiplicar nas células do fígado, até que elas se rompam. Então, ele vai multiplicando até que a célula explode, vamos dizer assim. Nesse rompimento, libera merozoítos, né, a forma de merozoítos. Depois disso, esses merozoítos eles vão espalhar pelo sangue e vão invadir as hemácias, onde eles também vão reproduzir até que a hemácia se rompa também. E é nesse momento que vai aparecer os sintomas mais comuns dessa doença, que é a febre alta, os calafrios intensos e os tremores, além das dores musculares, pele amarelada e cansaço. Dependendo do tipo de plasmódio, esses sintomas vão se repetir a cada 2 ou 3 dias. E nas hemácias também pode se desenvolver as formas sexuadas, que são chamadas de gametócitos, que são muito importantes para a continuação do ciclo, uma vez que são os gametócitos que vão ser ingeridos pelo mosquito, que vai picar essa pessoa doente. E aí esse ciclo de vida vai continuar. Bom, chegamos nas atividades do nosso PET. A questão 1 fala sobre o romance O Amor nos Tempos do Cólera, que relata, né, sobre a epidemia de cólera no século XX. E aqui fala, né, a questão da morte do pai, do autor, por causa do cólera, e como ele observava que as pessoas viviam, né, as condições que as pessoas viviam e como essa doença poderia voltar, né, a epidemia de cólera poderia voltar a qualquer momento. Aí a atividade, né, a pergunta é a seguinte: a partir desse trecho, pode-se inferir que Juvenal Urbino, letra A, se preocupou em combater, no século XX, o retorno da epidemia de cólera na França, principalmente em Paris, constatando que a doença era transmitida pela urina de ratos. Bom, como a gente já estudou aqui no início da nossa apresentação, o cólera ele não é transmitido pela urina de ratos. O cólera ele é transmitido através da contaminação na água, né? Então, vamos voltar lá, só para a gente relembrar. Aqui, ó, contaminação de fezes em água em alimentos. A doença que é transmitida pela urina de rato, né, água contaminada com urina de rato, é a leptospirose. Então, vamos voltar lá na questão. Então, a gente já pode eliminar a alternativa A, porque o cólera não é transmitido pela urina de ratos. Vamos para B. Tivera seu pai morto pelo cólera ainda no século XIX, o que motivou a investigar as causas dessa doença. No caso, micro-organismos eucariotos transmitidos por ratos que se proliferam no esgoto. Bom, o cólera ele é transmitido por bactéria. E bactéria não é um micro-organismo eucarioto. Bactéria é um micro-organismo procarioto. Então, a partir disso, a gente já elimina também a questão B. Né? A alternativa B está incorreta. Letra C. Viveu na Europa da Idade Média, quando ocorria a grande epidemia de cólera e quando ainda se acreditava que a doença era transmitida por vapores pestilentos dos esgotos. Essa alternativa a gente tem que ter um pouquinho de atenção, é na data que mostra do livro. O Amor nos Tempos de Cólera, ele foi publicado em 1985. Então, o personagem ele não viveu na Europa da Idade Média, ele viveu em meados do século XX.
Então, essa questão a gente elimina por causa dessa, né, dessa observação e também porque a doença não é transmitida pelos vapores, né? Ela é transmitida pela contaminação de água e alimentos. Então, a gente elimina a alternativa C. Na alternativa D, temia uma epidemia de cólera em sua cidade natal e ainda no século XVIII aprendeu com seu professor que a falta de saneamento básico favorece os surtos dessa virose. Bom, o livro não se passa no século XVIII e também o cólera, né, a doença, ela não é uma virose, ela é uma doença bacteriana. Então, a gente elimina essa questão principalmente por essa frase aqui, os surtos dessa virose. Não é uma virose, é uma doença bacteriana. Bom, vamos para a letra E. Se interessou pela doença entre o final do século XIX e o início do século XX, percebendo que as pessoas que entravam em contato com fezes contaminadas contraíam cólera, uma doença transmitida por bactérias. Bom, com base em tudo que a gente comentou e com tudo que a gente aprendeu, podemos concluir que a letra E é a questão, é a alternativa certa para essa questão. Bom, vamos lá. Questão número 2. O quadro apresenta 3 parasitoses, seus causadores, principais sintomas e formas de contágio. Aqui nós temos 3 parasitoses, né? O tétano, a parasitose Y, que nós temos que descobrir, e a doença de Chagas. Bom, no tétano, temos o causador, que é a bactéria Clostridium tetani. Os sintomas é o X, né? Temos que descobrir. E o contágio é por perfurações e cortes feitos com objetos contaminados. Bom, vamos relembrar lá como o tétano, qual é o sintoma do tétano? O principal sintoma dele, né? É uma intoxicação aguda com enrijecimento muscular. Então, podemos já vir aqui nas questões, né, nas alternativas e olhar qual que tem um enrijecimento muscular. Bom, temos aqui, né, a letra B, que é contração involuntária da musculatura, inclusive do diafragma, e também poderia ser a letra D, né, espasmos musculares, apesar de termos aqui convulsões. Mas vamos ver, vamos analisar as outras opções. A parasitose Y, o causador é um vírus. Os sintomas, confusão mental, hidrofobia. O contágio é mordidas de animais contaminados. Ainda não sabemos qual seria essa parasitose. Então, vamos esperar mais um pouquinho, vamos analisar a outra doença. Doença de Chagas, causador, Z. Sintomas, hipertrofia do miocárdio. Contágio, fezes contaminadas do inseto Triatoma infestas. Bom, como a gente já estudou, já teve uma base, a doença de Chagas, o causador é um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Então, aqui na nossa questão, nas nossas alternativas, a gente pode olhar qual que é entre a B e a D, qual dos dois que vai ter protozoário Trypanosoma cruzi? É a questão B, não é mesmo? Então, a parasitose Y, por eliminação, é a raiva. Então, a questão certa vai ser B. Bom, vamos passar para a próxima. Aqui na questão 3, é uma tabela que apresenta os dados comparados de respostas de brasileiros, norte-americanos e europeus relacionadas à compreensão de fatos científicos. Aí as perguntas estão em verdadeiro ou falso, e nas colunas tem os percentuais de acerto dos 3 grupos sobre essas afirmativas. Essa questão é basicamente para a gente observar, né, os valores que tem aqui sobre a resposta de cada indivíduo, né, de cada povo. Então, o povo brasileiro respondeu, os norte-americanos e os europeus. Aí vamos lá. De acordo com os dados apresentados na tabela, os norte-americanos, em relação aos europeus e aos brasileiros, demonstram melhor compreender o fato científico sobre
A ação dos antibióticos. B, a origem do ser humano. C, os períodos da pré-história. D, o deslocamento dos continentes. E E, o tamanho das partículas atômicas. Bom, essa atividade ela é basicamente comparar, né? Então, a gente olhar aqui qual questão que vai mostrar que os norte-americanos eles tiveram, né, uma maior relação, eles me compreendem melhor em relação aos europeus e aos brasileiros. Então, qual valor aqui, né? Qual pesquisa? Os antibióticos matam tanto vírus quanto bactérias. Os brasileiros foram em média 41%, os norte-americanos 51%, os europeus 39%. Os continentes têm mudado sua posição no decorrer dos milênios. Os brasileiros 78%, norte-americanos 79%, europeus 81%. Europeus têm mais porcentagem nessa alternativa. O Homo sapiens originou-se a partir de uma espécie animal anterior. Brasileiros 56, norte-americanos 53, europeus 68. Também europeus com porcentagem maior. Os elétrons são menores que os átomos. Brasileiros 53, norte-americanos 48, europeus 41. Brasileiros ganham nessa questão. Os primeiros homens viveram no mesmo período que os dinossauros. Brasileiros 61%, norte-americanos 48%, europeus 59%. Então, com base nisso, a gente pode concluir que a afirmativa que os norte-americanos conhecem melhor do que os brasileiros e os europeus é a ação dos antibióticos, que é aquela alternativa, né, aquela afirmativa que os norte-americanos têm 51% de respostas certas contra 41% dos brasileiros e 39% dos europeus. Então, a alternativa certa é a letra A. Bom, essa questão, a questão número 4, fala basicamente sobre, tem um trecho aqui, né, de um texto de João Guimarães Rosa, que vai descrever as manifestações das crises paroxísticas da malária. Crise paroxística é como se fosse uma crise convulsiva, né, uma crise de tremor, espasmo, que é ocasionado por quem tem malária, quem está contaminado com malária. E essas crises, elas vão se caracterizar por febre alta, calafrio, sudorese intensa e tremores, com intervalo de 48 horas ou 72 horas, né, de 2 a 3 dias, dependendo da espécie de plasmódio. Então, essas crises periódicas ocorrem em razão da... Essa questão, a gente tem que saber, basicamente, as fases de manifestação da malária, né? De sintomas da malária. O que acontece em cada fase que ocasiona os sintomas. Bom, vamos lá. A letra A, lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. B, invasão das hemácias por merozoítos, com maturação até a forma esquizonte. C, reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado. D, liberação de merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea. E E, formação de gametócitos dentro das hemácias. Bom, vamos voltar lá no nosso slide sobre o ciclo de vida da malária nos humanos. O que a nossa questão pede mesmo? Sobre os períodos, né, que caracterizam febre alta, calafrio, sudorese e tremores. Qual etapa do ciclo de vida da malária que vai ocasionar esses sintomas? Então, vamos voltar lá no slide do ciclo de vida. Bom, vamos lá. Aqui nesse trecho, a gente vê que depois que o plasmódio entra na rede sanguínea, na circulação sanguínea, ele vai até o fígado, onde ele vai se multiplicar até a célula romper e liberando merozoíto.
Depois disso, o merozoíto vai se espalhar no sangue e vai invadir as hemácias, onde ele vai se reproduzir até que a hemácia rompa também. É nesse momento que aparecem os sintomas mais comuns, como febre alta, calafrios intensos e tremores, dores musculares, pele amarelada e cansaço. E ainda tem um detalhe, né? Aqui fala que o sintoma vai se repetir a cada 2 ou 3 dias, igual lá no nosso trecho, que fala que é com 48 horas a 72 horas. Então, aqui a gente já tem a resposta, que é no momento onde a hemácia vai romper, que vai ter a febre alta, os calafrios, os tremores, etc. Então, vamos voltar lá na questão. Então, nesse sentido, depois de avaliar lá o nosso trecho do ciclo de vida da malária, a gente pode concluir que é a partir do rompimento das hemácias é que vai ter a crise paroxística, né? Onde vai ter os sintomas de febre alta, calafrio, sudorese e os tremores. O rompimento também pode ser chamado de lise. Então, nesse sentido, a alternativa correta vai ser a letra A. Vai ser a lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Bom, vamos lá para a próxima questão. Questão número 5 mostra 2 vetores de doenças que afetam milhares de pessoas no Brasil. Aqui a gente pode ver o Aedes aegypti, que é o nosso mosquito da dengue, né, que é o vetor responsável pela transmissão da dengue. E aqui a gente tem o mosquito palha, que é o Lutzomyia longipalpis, que é o responsável pela transmissão, é o mosquito palha, né? É o responsável pela transmissão da leishmaniose, tanto tegumentar quanto visceral. Com base nesse conhecimento que a gente tem, de que o mosquito da dengue é transmissor da dengue e o mosquito palha é transmissor da leishmaniose, os agentes etiológicos transmitidos pelos vetores A e B são, respectivamente, classificados como: bom, o mosquito da dengue, ele é o transmissor da dengue. E a dengue é um vírus. Então, vamos aqui procurar qual alternativa que vai ter vírus. É a alternativa A e a alternativa C. Então, vamos analisar o mosquito palha agora. Qual dos dois não, o mosquito palha é responsável pela leishmaniose, né? Transmitir leishmaniose. A leishmaniose ela é causada por um protozoário, né? Um protozoário da leishmania. Então, qual questão que vai ter vírus, qual alternativa, né? Que vai ter vírus e protozoário? É a alternativa C. Então, com isso, finalizamos essa pequena aula. Agradeço pela oportunidade, tanto que a professora Maíra, né, possibilitou. Agradeço pela presença de todos. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a professora Maíra, tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais.